Dizer não é um ato de amor próprio, mas muitos de nós sentimos culpa ao fazê-lo. Neste oitavo episódio de Pensar com o Coração, vamos aprender a dizer não sem culpas. Bem-vindo e bem-vinda ao podcast Pensar com o Coração. O meu nome é Lili Andrade, eu sou psicóloga clínica e estarei consigo neste podcast para descomplicar a psicologia, explorarmos as profundezas da mente, descobrirmos novas perspectivas e cultivar o bem-estar. Vamos a isso? São várias as vezes que eu ouço as pessoas a partilharem que têm dificuldade em dizer não, em colocar os limites ao outro, respeitando-se a si próprio. Porquê é que nós fazemos isso? Porquê é que nós temos dificuldade em dizer não ao outro, em colocar limites? Podemos não querer desagradar, não perder o amor do outro, não é? Queremos continuar a sentir-nos pertencentes ou até entrar num núcleo para pertencermos e o não pode ser percebido como algo desagradável e para muitos de nós, esta dificuldade em colocar limites, em dizer não, está muito relacionado com a nossa história, com a nossa bagagem, com os limites que nos foram criados, com a ausência de carinho e de afeto, e portanto, nós queremos que, não é, queremos que os nossos pais, aquelas figuras de vinculação importantes, gostem de nós, e portanto, nós acabamos por fazer algo contra a nossa vontade e percebemos que as pessoas até ficam agradadas com isso, não é? Claro que ficam contentes, ninguém gosta que se lhe coloque limites e, portanto, nós percebemos desde muito cedo que quando nós fazemos isso, não é? Quando nós fazemos aquilo que as pessoas querem, vamos ter dali um sorriso, vamos ter dali carinho, vamos ter dali atenção. Que muitas vezes só se mantém quando nós continuamos a não dizer não, não é? A não ter limites. E transportamos isso para a nossa vida, porque é o nosso desejo de sermos amados, de sermos queridos, de pertencermos, que é muito importante para o ser humano, pertencer, que faz com que nós continuemos a não colocar esses limites. Noutras situações, a dificuldade em dizer não prende-se também com o nós acharmos que dessa forma nos vamos tornar visíveis, não é? Que as pessoas vão conseguir ver-nos como nós somos, olhar para as nossas necessidades, mas depois aquilo que acaba por acontecer é precisamente o oposto, porque é isso que acontece. Quando nós não dizemos não, quando nós não colocamos limites, o que acaba por acontecer é que as pessoas ficam habituadas a isso, ficam habituadas a que nós não tenhamos esses limites e até ficam surpreendidas quando nós, a partir de determinada altura, começamos a dizer não, não quero isso para mim, não, não vou fazer isso. Agradeço, percebo que é importante para ti, mas neste momento eu não estou disponível. E portanto as pessoas estranham, porque não estão habituadas, não é? Mas então, como é que nós podemos dizer não sem essa culpa? Em primeiro lugar, nós precisamos de cuidar de nós. Acaba por ser repetitivo até, não é? O primeiro passo passa sempre por nós, pela nossa relação connosco próprios, não é? Trabalharmos este nosso amor próprio, trabalharmos aqui este autocuidado, sermos compassivos e gentis connosco próprios, porque vamos reconhecer que nós merecemos o nosso espaço, que nós merecemos os limites que estamos a colocar, que nós merecemos fazer algo que está alinhado connosco, com os nossos valores. E, portanto, quanto melhor nós nos conhecermos e nós percebermos que aquele sim que eu estou a dizer àquela pessoa é um não a mim próprio e isso perturba-me, não é? Mais depressa eu vou então criar condições para poder dizer não quando eu preciso de o fazer, não é? E um ponto importante que também quero trazer aqui é que isto é um processo. Nós vamos nos ver a dizer não
algumas vezes, mas também vamos nos ver a dizer sim quando nós queríamos dizer não. E portanto, a autocompaixão, esta gentileza nesta caminhada é fundamental para nós conseguirmos ser então assertivos como nós precisamos. E falando aqui da assertividade, não vou desenvolver muito, mas falando aqui da assertividade, pelo menos neste episódio, não. Falando aqui da assertividade, a assertividade não é aquela frontalidade em que eu digo tudo aquilo que penso, sem filtros e não quero saber do meu receptor. A assertividade é nós termos empatia, não é? Sermos compreensivos que do lado de lá existe uma pessoa e que eu tenho direito a comunicar de forma objetiva aquilo que eu quero e aquilo que eu não quero, claro, dentro dos limites, desde que respeito o outro e me respeite a mim também. São aqui princípios muito importantes na comunicação. E então eu, de forma objetiva e assertiva, vou dizer à outra pessoa: não posso, não estou disponível, não quero, não tenho vontade. São aqui os nãos, diferentes nãos que eu posso fazer. Quais são as consequências de eu não dizer não? As consequências são de eu entrar aqui em burnout, porque se eu não tenho limites, eu acedo a todas as solicitações. Vejamos, as pessoas que têm mais dificuldade em dizer não são aquelas que têm mais volume de trabalho nas empresas, porque aceitam tudo e depois vêm-se perdidas e atoladas na imensidão de coisas que têm nas mãos e, portanto, sentem este desgaste e às vezes é só no desgaste que conseguem então estabelecer o limite. Mas não será que é melhor nós conseguirmos criar limites sem chegarmos ao final de linha, sem chegarmos ao limite e sem gastarmos tanto as nossas energias? Com isto não quer dizer que nós agora é não para tudo, não é isso? Nós temos que avaliar as situações, mas se não está alinhado connosco, será que nós temos mesmo que dizer sim? Nós podemos dizer não agora e sim depois, e está tudo ok. Da mesma forma, podemos dizer sim e depois dizer um não, desde que este sim também esteja alinhado connosco. E claro, faço aqui o parênteses, se for neste processo de crescimento, nós também sermos gentis e sermos compreensivos e ok, agora disseste sim, mas ganhaste consciência de que este teu sim foi para agradar o outro, porque tens medo de perder esta amizade ou tens medo de ficar sozinho, também é um ponto que muitas vezes faz com que nós digamos sim em vez de não, porque não queremos ficar sozinhos, temos medo de perder e, portanto, acabamos por nos manter em dinâmicas que não são saudáveis para nós. E, portanto, quando alguém nos pede algo que eu não quero, eu posso dizer: olha, percebo, essa atividade parece ser interessante, mas olha, eu neste momento não estou disponível, ou preciso disto ou aquilo outro. Nem precisamos dar uma desculpa. Aliás, o objetivo é não dar uma desculpa. Portanto, é dizer: não, não quero. Ponto. Não é? Mas se quisermos, porque estamos numa fase de transição, sermos mais cuidadosos, podemos acrescentar alguma coisa, não é? Mas o objetivo é que gradualmente eu consiga dizer: não, não quero, obrigada pelo convite. Simples. A pessoa não vai gostar. É isso que nós temos que ter presente. A pessoa não vai gostar. Nós não gostamos quando nós vamos todos entusiasmados convidar alguém e a pessoa diz: não, não quero. Não posso, olha, não tenho vontade de fazer essas coisas. E nós ficamos, que pena, ou vá lá, até insistimos, mas não gostamos de receber aquele não. Portanto, a outra pessoa também não vai gostar e a empatia também nos ajuda a perceber isso. E se nós lermos que o outro ficou incomodado, nós podemos gerir a situação. Nós podemos dizer, olha, eu percebo que fiques um bocadinho aborrecida, mas só queria compreender que nesta fase da minha vida eu não quero fazer isso. E e pronto, e nem, sem mas nem meio mas. Portanto, e a pessoa é adulta e vai gerir-se ela própria. Se não o faz, então há sempre mecanismos para o fazer, para se ajudar a si própria. Portanto, os limites vão ajudar a nós nos tornarmos visíveis para o outro, a tornarmos as nossas necessidades visíveis. E, portanto, nós somos merecedores de nos tornarmos visíveis. Por isso é muito importante que o outro tenha a oportunidade de nos ver. E, portanto, se encararmos também isso dessa forma, um não como uma oportunidade da outra pessoa nos ver, nos conhecer melhor, de ver as nossas necessidades, é um win-win para toda a gente, não é? Se aquela pessoa não respeita as nossas necessidades, não é? Não respeita o nosso limite, se fica zangada connosco, se é uma coisa atroz, nós podemos repensar, não é? Será que esta relação era uma relação
tranquila ou era uma relação já mais tóxica, né? Podemos perceber também o quão importante esta pessoa é para a nossa vida e perceber o que é que nós podemos fazer no sentido de investir nesta relação. Podemos dar tempo à pessoa para ela compreender que agora vai ter mais nãos. Podemos ter uma conversa franca e dizer: olha, eu percebo que custa esta mudança, mas trata-se de eu me valorizar, trata-se de eu cuidar de mim e só espero que compreendas e que nós possamos ter essa conversa mais vezes. Portanto, os limites permitem que nós nos tornemos visíveis e permite que as pessoas nos respeitem. Porque eu, ao dizer não, daqui não passas e somos firmes, não precisamos de ser rudes, não precisamos ser agressivos, mesmo que estes limites precisem de alguma base de raiva, entre aspas, porque não é protegermos o nosso território, não é? No fundo, mas de uma forma saudável, obviamente. E, portanto, é natural que as pessoas reajam a isso e que nós, não é, precisemos de comunicar com firmeza, mas estamos também a demonstrar que nós nos respeitamos e que queremos que nos respeitem a nós. E nós também fazemos isso ao outro, não é? Respeitarmos o limite do outro. Não adianta de todo nós dizermos não, a outra pessoa diz-nos não e nós continuamos a atropelar o limite da outra pessoa. Tem que ser recíproco para ser equilibrado para todas as partes. Claro que no meio disto, quanto mais confiante eu me torno, mais assertiva eu me torno, limites eu crio, é natural que algumas pessoas com quem eu até tinha algumas relações menos positivas, que tinham aqui alguma toxicidade, que essas relações enfraqueçam. Mas não será que isso é o mais equilibrado também? Porque não era uma relação equilibrada, é uma relação que favorece o outro. E, portanto, quando nós dizemos sim, 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 muitas vezes, as pessoas vão estranhar o nosso primeiro não. Vão ainda estranhar o segundo, mas o terceiro já não vão estranhar, e o quarto, e o quinto, and so on. Portanto, vão também adaptar-se, e elas próprias precisam de tempo para se adaptar a este nosso posicionamento, que é muito importante. Portanto, colocar limites torna-nos visíveis, mostra que nós merecemos respeito e que nos respeitamos a nós próprios, né? E mostra também este amor próprio, esta confiança, a clareza naquilo que na pessoa quer, e isso também acaba por ser bom para o nosso autofortalecimento, não é? E faz outra coisa muito importante, que é torna as nossas interações mais genuínas, porque nós estamos a fazer algo muito mais alinhados connosco, porque nós podemos dizer sim àquilo, mas irmos pesarosos, porque não era aquilo que nós queríamos fazer, e até vamos ali a remoer, mas porque é que eu disse sim, que eu queria dizer não, porque é que eu nunca digo não quando eu quero, porque é que ninguém vê aquilo que eu preciso. Somos nós que temos que criar esse limite, somos nós que temos que nos tornar visíveis aos bocadinhos e aos bocadinhos as pessoas vão conseguir nos ver e aquelas que naquele momento não estão disponíveis para nos ver, se calhar não é uma relação equilibrada, nós podemos manter o contacto, mas será que fará sentido investir da mesma forma? Portanto, dizer não é realmente um ato de amor próprio que nós podemos ter connosco, podemos comunicar o nosso não sem mas, sem desculpas, sem culpas. É natural que numa primeira fase nós possamos sentir ainda esse desconforto, essa culpa, mas devagarinho, começando a dizer os primeiros nãos, e às vezes podemos começar, temos aqui duas opções. Podemos começar com pessoas que para nós são muito significativas e que temos uma relação mais profunda e que são capazes de vir ter connosco e dizer, ouve lá, mas o que é que se passa? Então agora é não ali, é não acolá. E nós podemos dizer, olha, estou aqui a criar os meus limites. Olha, ainda bem que reparaste. E a pessoa falar um bocadinho, portanto, é seguro com esta pessoa, é seguro eu trazer mais limites. Podemos também fazer com pessoas que nos são menos significativas e que, se elas forem à vida delas, não nos vai causar grande moça, não é? E podemos dizer não no supermercado, quando nos fazem um pedido e que não, eu não quero. E sempre com assertividade, obviamente. E portanto, irmos testando esta colocação de limites, não é? Aos bocadinhos, sem nos isolarmos nos nãos, também são importantes os sims. Aqui é importante, acima de tudo,
nós darmos respostas que estejam alinhadas connosco e não termos culpa de as darmos, porque da mesma forma que há nãos que são dados e que vem a culpa, também há sims que são dados e que vem a culpa. Portanto, fica aqui esta reflexão sobre a forma como coloca os seus limites, aqui algumas sugestões sobre como mudar esses limites, este processo de dizer não e permita-se então pôr em prática no seu dia a dia e então viver mais alinhado e mais alinhada consigo e com aquilo que merece e aquilo que precisa. Vemo-nos no próximo episódio e até lá, pense com o coração.